Este episódio é patrocinado pela The Citizens Brasil, a torcida oficial do Manchester City em terras brasileiras. Você está no City Extra Português Podcast e esse é o City em Foco, o seu resumo semanal de notícias do Manchester City. Eu sou Enzo Krieger, sou o seu apresentador e vamos juntos conferir as novidades do time azul de Manchester. Nesta semana, ai meu Deus, eu não quero nem falar. Manchester City 0, Tottenham 2, com gols de Brennan Johnson e João Palhinha. A segunda vitória fora de casa consecutiva do Tottenham na Premier League contra o Manchester City pela primeira vez desde 2010 com Pilas Colca. E, gente, juntaram Thomas Frank com o Tottenham. É a criptonita suprema do Manchester City. Não tem o que fazer, sabe? O Tottenham já era um time que dava trabalho. O Thomas Frank com o Brentford já era enjoado. Botaram os dois na mesma escola. Lascou-se, né? O City não fez um bom jogo, apesar de tudo. Mas é muito mais porque o Tottenham anulou o Manchester City. O Tottenham destruiu o Manchester City. Essa é a verdade. Muito bem na marcação-pressão, conseguiram fazer boas transições. O City até controlava bem em alguns momentos, o Rúben Dias fazia um bom jogo, mas bastou uma casquinha para achar o Richarlison para, enfim, quebrar essa boa pressão do Manchester City na zaga e o Brennan Johnson abrir o placar. Até ali, com a correção do VAR, o bandeirinha marcou impedimento, mas Richarlison não estava em posição ilegal. E depois disso, o City sentiu o gol. Antes criava com o Marmoush, perdendo alguns gols. O Haaland deu um excelente passe para o egípcio, talvez empatar o jogo. Não conseguiu. Só que foi pouco criativo. Dessa partida de sábado, eu diria que apenas Nico Gonzalez, mas muito mais porque fez uma partida apenas correta, apenas ok, se salvou, ao lado de Oscar Bobb, porque o Bobb fez também uma boa partida, foi o jogador que mais criou chances no jogo, mais acertou dribles. Só que não tem muito o que dizer, né? Mesmo assim, os dois, entre aspas, se salvam muito porque foram desempenhos bons, sabe? Assim, nada demais, não ajudaram o time no que precisava. O segundo gol do Tottenham, ainda no primeiro tempo, quando eu já pensava, é melhor acabar o primeiro tempo logo. É melhor acabar o primeiro tempo logo. E era melhor mesmo, porque o James Trafford foi sair jogando errado. Nico Gonzalez acabou sendo antecipado. O Richarlison chutou, a bola sobrou e João Palhinha fez o 2-0. As pessoas criticavam muito o Ederson, né? Falam que o Ederson não é um goleiro para o Manchester City mais, que comete muitos erros, errou no Mundial de Clubes na saída com os pés. Tá aí, James Trafford fez uma grande partida contra o Wolverhampton, foi elogiadíssimo aqui nesse podcast, cometeu um erro bobo. É um bom goleiro com as mãos. Acho que é bom até desvalorizar ele, mas com os pés ele estava nervosíssimo. E a torcida estava em cima dele. Depois do erro, é claro. Mas o Trafford cometeu esse erro. Acontece. Somos seres humanos. Nós erramos mais do que acertamos. E foi um déjà vu de Manchester City e Tottenham na temporada 22-23. O Ederson fez a mesma coisa, só que para o Rodri. Agora foi o Trafford para o Nico Gonzalez. A diferença é que o resultado final, naquela época, foi uma vitória do Manchester City, que acabou por virar a partida com o Riyad Mahrez. Mas nós não temos mais o Mahrez, né? E nesse jogo, o City não conseguiu. Não conseguiu. É um time de florzinhas, né? O Guardiola ficou famoso naquela época por falar que o time dele era um time de flores. Acho que hoje dá para dizer de novo que o time foi um time de flores. Acho que no intervalo essa fala do Guardiola motivou os caras lá atrás.
Não agora. Agora continuaram a ser florzinhas e perderam a partida. Como resultado, Pep Guardiola perdeu 10 vezes para o Tottenham na carreira como técnico, o maior número de derrotas contra qualquer time, empatado com o Liverpool. Quem nos traz a informação é a BBC Sport. Não tem mais muito o que dizer, foi um jogo ruim. Acho que a única coisa que eu deixei passar aqui foi que o Oscar Bob sofreu um pênalti, uma saída errada do Vicário. O Bob pressionou o Van de Ven, recuperou a bola e tomou um pisão. O Haaland toca para o Cherki, o passe do Haaland não é bom, mas o Cherki também poderia ter se antecipado, se dado um biquinho na bola, sabe? Mas não fez. Erro dos dois ali, só que foi pênalti em cima do Oscar Bob, claríssimo, e o VAR nem chamou, ignorou. É claro, né, gente, a arbitragem da Premier League é muito fraca. As pessoas acabam por falar da arbitragem do Brasil e bababá, mas os problemas de critério e os erros grotescos que acontecem na Premier League são muito sérios. Infelizmente, é uma liga que, para ser reconhecida como a melhor do mundo, ainda tem que melhorar no quesito de arbitragem. E isso acontece com o City, acontece com o Liverpool, acontece com todo mundo. Não estou aqui falando que foi assaltado o Manchester City, não, também porque não ia mudar nada, né? O City também não mereceu. Mas foi um pênalti claríssimo, não marcado. E acontece de a gente ver daqui a uma semana, duas, um lance idêntico ser marcado pênalti. Pois é a Premier League e a arbitragem dela. Não tem muito o que fazer. Vale destacar também que Manuel Akanji e o Gundogan ficaram de fora desta partida por conta da rotação do elenco. Se tem muitos jogadores, precisa vender, e enquanto não o fizer, ainda vai ter alguns jogadores de fora. Isso que eu nem mencionei os machucados, tá? Marcos Bertinelli, ali o Josko Gvardiol e o Kovacic, além do brasileiro Savinho, ventilado no próprio Tottenham. Isso que eu ainda esqueci do Ortega, hein? Porque o Ortega ficou ali como terceiro goleiro, né? Imagina o Ortega. Vocês viram o Ederson, né? O Ederson com aquela cara maravilhosa de felicidade, só que não depois do erro do Trafford. Imagina o Ortega, que nem pro jogo foi relacionado, vendo o erro do Trafford. Ai, meu Deus. É uma situação complicada. Que fase do Manchester City. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos para as notícias da semana, começando com a renovação de contrato de Rúben Dias por mais 4 anos, ou seja, até 2029. O negócio inclui a opção automática de mais um ano, ou seja, até 2030. Dias é visto no City como um futuro capitão do clube. Por falar em renovação de contrato, Rico Lewis deve assinar um novo de 5 anos com o Manchester City, sem cláusula de rescisão e com a opção de mais um ano, compilaram Jack Galgan e David Ornstein. Além do interesse de Nottingham Forest e Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique também rastreava Lewis por um tempo, e o modelo do Brighton não deixaria o Man City inserir uma cláusula de recompra. O jovem preferiu ficar no clube que o revelou. Notícia exclusiva do City Extra português para vocês. Pessoas próximas a Rodrigo analisaram casas na região de Manchester recentemente. O City já entrou em contato com o jogador e, apesar de o atleta estar interessado na mudança, a contratação depende da despedida de Savinho, atualmente bloqueada pela diretoria azul. A saída de Rodrigo do Real Madrid neste verão não está descartada, e uma transferência para o City é vista como uma possibilidade pelo staff do jogador, disse a TNT Sports Brasil. Sobre Savinho, enquanto o Tottenham está disposto a pagar mais de 70 milhões de euros pelo brasileiro, o Man City quer mais de 80 milhões para reconsiderar a posição sobre o jogador, relataram Ben Jacobs e Alex Crook. E goleiros, né, minha gente? Goleiros. Falei aí da situação de Trafford, Ortega, Ederson, Bertinelli. Mais um pro jogo. Gianluigi Donnarumma já concordou com termos pessoais com o Manchester City
e está interessado em trabalhar sob o comando de Pep Guardiola. As conversas entre City e PSG por um acordo de 50 milhões de euros estão em andamento, mas tudo depende de Ederson e do Galatasaray, via Fabrizio Romano. Manuel Akanji, outro veiculado para sair, teve uma proposta do Galatasaray, que fez uma oferta oficial ao City e no valor que o clube concordou. As negociações ainda estão em andamento, de acordo com Yagiz Sabunkoglu. O Galatasaray mandou representantes à Inglaterra para se encontrar com Hugo Viana nesta semana. O diretor esportivo do Man City avançou nas negociações. Akanji, no entanto, respondeu aos posts de Fabrizio Romano sobre o acordo de 15 milhões de libras entre City e Galatasaray, por ele com a seguinte mensagem: "Não sei de nada sobre isso." Segundo o jornalista italiano, Manuel Akanji permanece tranquilo e sem pressa de deixar o Manchester City. Além de Ederson e Akanji, o Galatasaray também demonstrou interesse em Ilkay Gundogan no início deste verão europeu, mas o meio-campista deseja permanecer no Etihad Stadium, segundo Jordan Campbell. Florian Plettenberg complementou as especulações, dizendo que Gundogan ainda pode sair nos próximos dias, em meio a inúmeras consultas de alto nível de clubes de todo o mundo. Saídas confirmadas agora, no entanto, Claudio Echeverri foi emprestado ao Bayer Leverkusen. A opção é de um empréstimo simples, sem opção de compra, com o salário do jogador coberto integralmente pelo clube da Bundesliga. E o argentino viajou para a Alemanha e já assinou o contrato, já está oficialmente lá para ser treinado por Erik ten Hag, ex-Manchester United. Só não vai estragar o garoto, hein, Ten Hag? Brincadeiras à parte. O Ten Hag é um bom técnico e o Leverkusen, na Alemanha, um bom lugar para desenvolver jovens talentos, como o Diablito Echeverri. Outro empréstimo, Verniethen se juntou ao Middlesbrough temporariamente para a temporada 25-26, complementando a informação que saiu aqui no City Extra Português Podcast, no City em Foco, durante o episódio passado. E Callum Doyle saiu do Manchester City e se juntou ao Wrexham. De acordo com Tyrone Marshall, há uma opção de recompra e uma cláusula de venda de 25% no acordo de 7,5 milhões de libras. Notícia que a mídia não te mostra. O grupo de capitães do Manchester City, liderado por Bernardo Silva, decidiu realizar uma doação anual para eventos comunitários durante reuniões com a diretoria do clube e destina parte deste valor, na casa de 6 dígitos, para sessões de escolinhas de futebol comunitárias durante as férias de verão europeu, informou Jack Galgan. E chegamos nela que não pode faltar para encerrar o nosso podcast. E é a curiosidade da semana, já virou tradição. E é claro, trazemos sempre uma informação bem legal para vocês aqui no City Extra Português. E dessa vez, a curiosidade da semana é Touré, mas não é o Yaya, é o Kolo Touré. Foi jogador do Manchester City e agora é membro da comissão técnica de Pep Guardiola. Se você assistiu ao jogo de sábado, percebeu que o Kolo ficou enfurecido por vezes e foi até a linha lateral para dar instruções do lado de Pep Guardiola. Isso é muito interessante e ver que o Kolo Touré, que teve passagens por outros clubes na Inglaterra, se identificou com o Manchester City e escolheu o clube para ser o auxiliar técnico é muito importante. E para ser uma curiosidade bem interessante, vamos trazer aqui ela, que é a música da sensação na torcida. É o ya 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 Touré, Kolo 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 Touré. Música para os irmãos Touré, que jogaram juntos e fizeram sucesso no time azul de Manchester. E essa música hoje tem uma versão
atualizada, que é Alfie, 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 Haaland, Erling, 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 Haaland. Ai, meu Deus, eu juro que eu vou parar de cantar um dia. Mas o importante é que eu tô aqui feliz fazendo esse podcast para vocês. Mas tô triste porque chegamos ao fim. E a gente se vê só semana que vem. Oh, meu Deus. Mas você aguenta, né? Eu não mato de saudade não, rapaz. Eu falo bastante pra você não ficar com saudade. E semana que vem você lembrar. Opa, tem que ouvir aqui o Krieger, podcast da semana. Se te perdeu, vamos ver se você não vai surtar, se você não vai ficar louco. Vamos ver as notícias. É isso aí, minha gente. Um grande abraço do Krieger. Nos vemos, é claro, como eu falei aqui, semana que vem com o melhor do Manchester City. City Brighton, vamos viajar para mais um jogo difícil. Se for que nem foi essa semana, não sei não, hein? Se for que nem foi semana passada, aí eu sei sim, mas vamos ver. Um grande abraço de novo e faz comigo, faz. Eu sei que você já sabe como é a despedida. Eu fui, hein? Ó, fui, vambora, vai. Fui!